Juliana Góes Podcast também é um lugar em que a gente recebe protagonistas. E tem um momento que não são só as protagonistas entrevistadas dessa temporada Líder Protagonista. Temos também as mentoradas, as amigas que estão aqui nos assistindo. E vamos começar uma rodada de perguntas. Então fica bem ligadinha aqui comigo, porque essas mulheres arrasam. Elas vão fazer perguntas boas, perguntas de milhões. Então pega o teu caderninho, a tua caneta para você tomar nota dessa nova rodada de perguntas das mentoradas. Bora, time! Quando foi o momento que vocês olharam para o negócio de vocês e perceberam, uau, eu cheguei, eu venci na vida? E além dessa pergunta, eu gostaria também de saber o que vocês falariam para uma mulher que está começando hoje a empreender. Qual conselho vocês dariam, principalmente para essas mulheres que muitas vezes se sentem inseguras, que têm autoestima, que ainda não tem uma boa autoestima como empreendedora? Qual que é a palavra que vocês diriam para essa mulher hoje? Vamos lá. Para a segunda pergunta eu já tenho resposta. Bora. Podemos? Podemos. O que eu aconselharia para uma mulher que está começando ou está empreendendo agora é: viva em comunidade. A gente se ajuda, a gente se apoia. Quando eu comecei a viver em comunidade, as coisas mudaram para mim, o mundo se abriu, assim. Eu falei, por que eu não fiz isso antes? Porque eu acho que a gente, onde no mundo que a gente precisa ser sempre forte, né? Ai, aquela mulher é forte. Você sempre precisa estar ali, resiliente, linda, absoluta. Mas, cara, você tem as suas dificuldades do dia a dia. E com quem que você vai dividir? Uhum. Quem vai dividir aquilo? Quem tem a mesma realidade que a sua? Então, eu acho que estar em comunidade facilita muito, assim. Essa mentoria, por exemplo, que a gente tem, esse grupo de mulheres, a gente se ajuda muito. A gente fala ali das nossas fraquezas, a gente indica pessoas para ajudar, uma troca contato com a outra, e assim a gente vai vivendo de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais gostosa, mais leve. É isso. Eu concordo muito com a Ana. Eu acredito que quando a gente tem um time importante também, que a gente escolhe a dedo, a gente passa a focar naquilo que a gente é insubstituível. Insubstituível, uma palavra importante, porque somos substituíveis em muitos lugares. E no começo da carreira, a gente tende a centralizar muito. Eu tive essa experiência por 10 anos, eu fazia tudo. Tudo bem, uma questão financeira também, no começo o investimento é um pouco mais difícil, mas eu acredito que a melhor dica, enfim, conselho que eu posso dar é: contrate alguém que faça algo melhor que você naquilo, de repente, que você está tendo certa dificuldade. E assim, aos pouquinhos, você vai contratando outra pessoa, e vai focando mais energia naquilo que você é boa, naquilo que você realmente sabe que vai funcionar. O restante, o time vai te apoiar e crescer junto. E ela perguntou quando veio o nosso momento uau. Olha... O primeiro milhão. Cara, eu até hoje sofro da síndrome da impostora, tá, gente? Às vezes eu vou apresentar meu portfólio e eu falo, caramba, que portfólio legal, né? Nossa, fez bastante coisa, mas às vezes nem eu coloco isso pra dentro. Mas assim, cara... Eu não tenho, assim, um momento... acho que o momento uau vem quando você faz grandes projetos ou quando você impacta muitas pessoas. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Às vezes nem é um projeto tão grande, mas como você mudou a vida daquela pessoa, Exato. sabe? O impacto no entorno, o impacto social. O impacto social, o impacto emocional. Eu acho que nós três conseguimos fazer isso de maneiras diferentes, mas impactando pessoas na ponta ali. Então eu acho que isso é a grande diferença do dia a dia, sabe? Não fazer por fazer, mas fazer pensando em como é que você vai impactar positivamente, né, uma sociedade, como é que você vai impactar e emocionar as pessoas de uma maneira diferente. Eu acho que é isso. Eu ia comentar de um apartamento que a gente fez uma reforma incrível no centro da cidade, de uma kitnet de 35 metros quadrados, que era para uma família de 3 pessoas. E foi uma transformação absurda, e ali a gente realmente viu que a gente transformou, né? A gente transforma sempre a qualidade de vida com a reforma, com a arquitetura. É sempre
um momento mas ali realmente a gente impactou a vida de 3 pessoas muito queridas. Mas eu acho que quando a gente fala de profissional, né, esse lado profissional, eu falei brincando naquela hora, o primeiro milhão, mas sabe que nos Estados Unidos as pessoas fazem uma festa do primeiro milhão na conta? Mas, gente, a gente Adorei. precisa falar de dinheiro, a gente tem que celebrar isso também, porque às vezes é um tabu, a mulher fala, mas quanto é seu faturamento? Qual é a sua meta de faturamento? Tem que falar, gente. Então, porque foi através desse retorno também que eu tive meu momento de levar minha família para o Japão ano passado. Que eu tive essa oportunidade quando eu tinha 13 anos, os meus pais me levaram e foi uma viagem transformadora, porque eles vivem em comunidade, olhando para o próximo o tempo todo. Muito lindo. A gente está falando aqui de comunidade. Sou apaixonada. Realmente, assim, quem tiver essa oportunidade um dia e colocar aí na listinha de sonhos, viagem, e se possível para o Japão um dia, porque realmente para mim foi transformador e eu queria que meus filhos sentissem isso e eu realizei. Então, foi através também, óbvio, a gente precisa pagar a passagem. Exato, é uma empresa, né, gente? Precisa ter faturamento, lucro, margem, é importante. E agora minha filha morando fora também, eu podendo patrocinar, proporcionar uma faculdade para ela incrível, um outro momento da minha vida. E eu acho que são essas realizações realmente na vida pessoal, né, que através do profissional a gente fala, uau! E eu ia falar justamente isso, tá, Aline? É o seguinte, eu sinto que ao longo da jornada é importante a gente ter o porquê a gente faz o que a gente faz. Mas tem o pra quem. O primeiro milhão foi emblemático também, eu comemorei muito, assim, eu lembro quando eu olhei aqueles dígitos todos na conta, eu falei, caraca, gente, o povo falando que pra eu fazer algo sério, cara, isso é muito sério. E foi muito assim, porque a minha mãe, ela teve que... como se é a palavra? Esqueci. Ela teve que abdicar, essa palavra, tá vendo? Até a jornalista falha aqui. A minha mãe teve que abdicar de muitos sonhos, ela teve que trabalhar muito para eu poder ter uma educação, para eu poder fazer o esporte, para isso tudo. Daí eu pensava, eu quero devolver. Eu sei para quem é o seu por quem, eu sei para quem é. Eu sei. E é o seguinte, um dia você vai ver a conta, vai ver o faturamento, você vai aprender sobre tudo isso. Mas o vencer na vida é quando o porquê supera o porquê. E o dia que eu pude levar minha mãe para fazer uma viagem, para ela conhecer a Grécia. E eu podia ter levado muito antes, mas eu não sabia abrir espaço para cuidar do porquê, porque eu estava enlouquecida. Uma agenda. Eu falei, não importa, eu sou a dona do meu negócio, eu posso abrir qualquer hora na minha agenda, eu tenho esse baita privilégio de poder viajar, e eu não levei minha mãe. Precisou de um câncer para eu levar ela para realizar o sonho dela. Entendeu? Então, o dia que chega isso de poder devolver para alguém, para mim, assim, as cifras, os cifrões, eles são parte do jogo, mas é uma sensação de propósito também, de realização, que é incrível. Então, o porquê, ele pode ser a tua métrica. E vai te dar muita força, eu tenho certeza. Então, que você leve isso aí no seu coração. Por quê e por quê? Segue. Você já começou o teu movimento? Já começou. Parabéns. É isso. Vamos abrir mais uma perguntinha, gente? Vocês duas relataram um estado de presença muito inteiro, no sentido de vocês duas falaram igual. Vocês falaram, você tá parada, você vem a onda, e você pula nessa onda, você pega essa onda, né? Tanto a história da pandemia, a Paty falou bastante dessa, né? Você se inquieta com aquilo e você agarra aquilo. Então, eu queria perguntar, vocês devem esse estado de presença pleno que vocês têm e tiveram ao longo da vida de vocês a quê? A uma coisa que vocês tinham, ao ambiente que vocês viveram, a alguém? Posso responder? Pode. A primeira. Eu acho que tem várias respostas que a gente pode colocar aí. Essa história de agarrar a oportunidade, eu não vejo como uma oportunidade única. Eu vejo que a oportunidade é como um carrossel que está passando e você pode escolher o cavalinho rosa, amarelo, azul, vai passar, né? Você pode pular a qualquer hora naquele carrossel.
Viver intensamente, vai ser um momento de choro de novo. Eu acho que tem muito disso da minha avó, né? Ela viveu as 2 guerras. A primeira guerra, ela ficou 3 anos num porão, tomando água de arroz, tanto que ela teve osteoporose. A vida dela, essa que foi tenista, tanto que ela usou o tênis a favor dela para fortalecer os ossos. Ela foi artista também e foi enfermeira e tal. Aí viveu a Segunda Guerra. E lá que ela decidiu fugir das guerras e vir para o Brasil. Ela sempre ensinou a gente a não perder a chance. A vida é muito frágil, a gente deve aproveitar cada minuto, viver intensamente. E ela viveu até os 100 anos. Nunca foi para o hospital, ela sempre cuidou muito bem da alimentação dela. Eu sigo esse exemplo, eu cuido muito bem da minha saúde. Eu não bebo, nunca fumei, não bebo há 20 anos, nem um brinde. Foi uma escolha. Também, 1 ano. Eu acho, me faz bem. O vinho branco é gostoso para relaxar, tal. Não sinto falta. Eu acho que são escolhas, tudo que a gente faz. Então, a disciplina, sim, é importante, mas esse bichinho interno para a gente chegar lá, eu acho que move montanhas, né? Você perguntou o que faz com que a gente agarre essa oportunidade, né? De onde vem essa vontade? De repente, uma meta muito grande, uma pessoa, um porquê, né? Que no meu caso foi a minha filha desde muito nova. Então, com certeza o meu porquê foi a Maria. Muita gente me dizia, né? Ter uma filha é um problema na vida pessoal. E eu fiz disso o contrário. Eu fiz a Maria ser o meu motivador. Então, eu quero chegar lá para conseguir oferecer isso. Eu quero chegar lá, e não estou falando do material, eu quero conseguir viajar com ela do mesmo jeito que eu viajei com os meus pais. Eu quero conseguir, enfim, experimentar uma comida diferente do mesmo jeito que eu experimentei. Então, eu acho que sempre ter ali um bichinho interno te cutucando para te fazer tomar coragem e pular. E eu vou complementar com uma observação de comportamento que eu consigo ver na Paty, e até não vou nem relacionar o que eu já conhecia dela, mas é o que ela trouxe hoje. Esse estado de presença, percebe, ela é sonhadora, mas ela consegue depois colocar no papel, porque ela é organizada, ela se planeja. Então, é a técnica antiga e valiosa chamada BC, bunda na cadeira, para criar o próximo passo, porque ela sempre soube, você pode me corrigir, mas o que eu observo de você sabia exatamente qual era o próximo passo. Ju, eu fiz a Academia Brasileira de Arte, que é a ABRA, dos 7 aos 17 anos, gente. Eu fiz todos os cursos de desenho livre, todos os tipos de tinta, aquarela, acrílica, óleo. Mais presença que isso, meu bem. Todas as esculturas, massinha fria, cerâmica, forno. Quando eu tinha 17, me convidaram para dar aula na Abra, mas aí eu já estava na faculdade de artes. E fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Artes na FAP e arquitetura e urbanismo no Mackenzie, e a Maria nasceu no meio da faculdade. Uau! E aí, o que eu sempre deixei muito claro na minha cabeça é que qualidade é melhor que quantidade. Às vezes falta o tal do tempo, mas se você não perder tempo e na hora que você tá com a bunda na cadeira e focar a tal da presença, realiza. Aí você tem o tempo livre para cuidar do filho, para dar atenção pro filho, porque também não adianta estar com o filho respondendo, você não vai fazer nada direito, né? Então eu sempre estive com os meus filhos muito presentes, eu sempre passei isso da criatividade, eu fui muito a favor, arte, pintura, massinha, nunca foi sujeira em casa. Tá sujo? Não! Tem tinta, não tá sujo, né? E tanto que a Maria faz moda, ela desenha super bem, o Antônio faz grafites maravilhosos, então eu acho que essa conexão também, a família sempre foi um grande motivador para mim. Eu me identifico muito com essa questão da família também, então minha família também tem mulheres poderosas, então a minha avó, mãe da minha mãe,
tinha uma confecção de camisetas e sustentava a família inteira. Minha mãe, né, sempre esteve à frente dos negócios e hoje minha mãe trabalha comigo. Então, a minha mãe passou por várias fases de vida, mas com mais de 65 anos nunca desistiu. Então, passou por ajudar meu pai no negócio, né, sempre cuidando ali da parte financeira, depois passaram por uma falência, tiveram outros negócios, e aí ela se viu ali meio sem nada para fazer, ou meio perdida, e eu falei, vem trabalhar comigo, vem dar significado às coisas, e é maravilhoso, assim, ter a mãe do lado trabalhando junto, e olhando, é muito legal. E eu acho que a outra coisa, assim, além desse potencial, né, da criação, e de ver, né, enfim, né, esses exemplos da nossa infância, eu tenho muito uma questão da vontade de experimentar. Eu acho que a vontade de viver coisas novas e de conhecer coisas novas faz com que a gente cresça cada vez mais. Então, a gente não pode ter medo de experimentar coisas novas e de se jogar aí nesse mundo novo ou em novas oportunidades. Então, acho que essa é uma das coisas que me leva sempre pra frente. Maravilhosa. É aquela história, quanto mais sei, sei que nada sei. É isso. Não sei se vocês conhecem a curva da humildade, que começa um pico, né? Quando a pessoa tem a prepotência de achar que sabe muito, aí cai essa curva lá embaixo, quando você percebe que realmente você não tem aquele conhecimento, e aí você se torna uma pessoa humilde para aprender. E depois começa a subir a montanha iluminada, que é quando você percebe que você está aprendendo, mas você tem a humildade de saber que alguém sabe mais que você. Então, viver não lá embaixo, mas nessa subida é muito maravilhoso, de viver aprendendo cada vez mais. Então, sim, estudar, sim, participar de conversas, sim, abrir a cabeça e não achar que tô aqui, tô bem, estável. É isso. E se divertir, né, gente? Importante. É bom comemorar, validar e Patinar. poder patinar e desfrutar, porque se divertir traz presença também, né? Duvido que quando vocês estão se divertindo, vocês estão pensando no boleto que fica ali atormentando, né? Tantas horas do dia. Não está entregue, né? Então, trazer alguma leveza ajuda a gente no processo da presença, que a Juliana também é minha mentorada, e ela ensina isso, né? Ela trabalha com ativação do fluxo vital e, naturalmente, ela traz as pessoas para um estado de presença. Então, é o campo de estudo dela, né, Gil? E a Aline, para vocês conhecerem, ela é uma terapeuta podal que está criando o negócio dela baseado em múltiplas formações que ela tem de programação neurolinguística, desse aspecto comportamental humano, emocional, através do toque dos pés. Ela vai amparando que as pessoas se reconectem, soltem muitas amarras, porque a gente tem todos os pontos ali. Então, são mulheres que estão em constante transformação, também servindo, né? Com verdade, com propósito, para a gente encerrar este episódio de ouro. Eu queria saber de vocês como, se existe uma técnica, se é intuitivo, mas qual que é a melhor forma de a gente equilibrar o nosso lado criativo com o empresário? É uma dificuldade que eu sinto de não matar a minha criativa, ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com os problemas de empresária, mas também manter a intuição ativa. Então, eu acho que é um desafio diário para mim. Queria saber de vocês também. Eu não vou romantizar. Ai, nossa, se permita, tal. Eu não acredito no livrinho de colorir, gente, me perdoa. Internet, me perdoa. Bob Goods? Acho que criatividade vai muito além do livrinho de colorir, tá? É uma viagem, é uma experiência. Não, e aquele livrinho que já te dá a cor e o número, ele te obriga a colorir do jeito que ele quer, gente. Então, Poxa vida. vamos sair, né? Enfim. Pode ser o ponto de partida, vai. Tá. Um creditinho, assim. Tá. Ou não, você não precisa concordar comigo. Não, pode. ainda bem que eu falei que ia fazer Não cerâmica, precisa. que eu não falei que ia fazer Bob Goods, entendeu? Mas se você quiser a tua vida, meu bem, Não você vou julgar, escolhe. gente, a vida de vocês. Mas assim, não vou ser romântica. Eu acho que do mesmo jeito que você tem que sentar pra fazer uma planilha chata pra caramba, você tem que sentar pra exercer a criatividade. Tem que ser um exercício. A história da disciplina tá em todo lugar. A disciplina na internet, que tem que estar lá todo dia, há 15 anos, né, Ju?
A história da disciplina que você tem que pagar o boleto, tem que fazer a planilha, tem que responder o cliente, você tem que encaixar na agenda a criatividade. E deixa na agenda mesmo. Você precisa de 2, 3 horas para exercer aquilo. Você precisa fazer uma pesquisa. Como você vai exercer essa criatividade? Você tem que deixar um tempo para aquilo. Para mim, assim, é disciplina. Não é o momento que der, sabe? Assim, domingo. Eu falei muito nisso. Deixa eu ver que horas que... Não, deixa eu ver. Aqui, agora, bora. Ainda tô aprendendo, gente. Essa parte da criatividade, eu sei que é complexa pra gente, que eu sou uma pessoa extremamente criativa também, então toda hora eu quero estar fazendo algo que, né, me tire do lugar comum. Mas uma coisa que eu aprendi nesse meu dia a dia, até trabalhando com grandes corporações, que nem sempre você consegue fazer o que você quer, nem sempre você consegue fazer aquela ideia mirabolante, é que eu uso pequenas pitadas de criatividade no meu dia a dia. Então, para mim, criatividade não é só... como eu posso dizer? Não é só criar algo, é pegar, por exemplo, uma coisa simples. Vou dar um exemplo, uma planilha de orçamento. E como que eu posso fazer isso de maneira mais eficaz, mais criativa? Eu consigo fazer diferente? E eu acho que criatividade é isso, ela tá no nosso dia a dia em pequenas pitadinhas. E eu acho que isso também dá aquela aliviada naquele negócio pesado do empreendedorismo, entendeu? E eu acho que o ambiente propício te ajuda também. Aí vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Um cubo branco, de repente tem um cimento queimado, não vai te inspirar tanto. Né? É verdade, gente. Pendura uns tecidos na parede, traz umas cores. Mais elementos, o que te faz texturas. sentir a vontade de criar. Eu concordo, no dia a dia, tentar se forçar a fazer conexões diferentes. Sabe aquela história, não tem Nutella, né, pro pãozinho de domingo do filho, derrete um ovo que sobrou da Páscoa aí. Na criatividade, eu tô dando um exemplo banal, mas eu acho que tentar inserir isso no dia a dia também é muito bom. Ajuda. E eu acho que assim, também às vezes fugir do seu lugar comum. Então a gente às vezes tá sempre no mesmo lugar, no mesmo escritório ou no mesmo home office. Então acho que às vezes para dar uma aflorada no meu lado criativo, eu saio do lugar. Eu vou para um café gostoso, vou para um restaurante, eu vou para uma exposição. Levar sua artista para passear, como diria Julie Cameron. Eu tento sair do lugar. Então, vai no museu. Exato. Eu nem sempre, por exemplo, eu tenho... né, dias de home office e dias de escritório. Mas nem sempre eu tô no meu escritório. Às vezes eu vou, por exemplo, para algum escritório de alguma comunidade, eu vou trabalhar de lá. Porque isso abre minha cabeça de um jeito que é tão gostoso você se conectar com pessoas diferentes ou estar num ambiente diferente. Às vezes é uma coisa simples que muda nosso dia a dia. E as pessoas vão para museu só quando tá viajando, só de férias, em outro país. Gente, tem tanto museu maravilhoso. Tá tendo Andy Warhol na FAP, por exemplo. Eu vou levar toda a minha equipe a semana que vem. Maravilhosa, vai lá. E sabe... a lei do adolescente funciona bem também, vocês conhecem? Eu que inventei. Eu Conta tudo, gente. Se você inventou, a gente tem que divulgar isso. Vamos lá, gente. Lei do adolescente. Todo mundo pega o caderninho agora. Aqui, toma nota. É ser do contra. Então, assim, tá todo mundo falando que é daquele jeito. Deixa eu pensar diferente. Isso é ótimo. Deixa eu tentar E você colocar... já faz isso, de certa forma. É fazer mais, né? Uma outra síndrome do adolescente que a minha filha tem usado bastante na moda. Gente, moda, arte, arquitetura, design, eu acho que se conecta tanto, né? A gente exerce a criatividade com a roupa que a gente escolhe, né? Todos os dias. A imagem está muito ligada à nossa mensagem, eu acredito nisso. A peça de roupa errada. Já ouviu essa lei da moda? Então, assim, escolha a peça de roupa, o acessório errado de propósito. Tipo, você tá com um vestido super elegante, põe um tênis. Você tá... Enfim... Isso é perigoso pra mim. Eu vou sair toda errada. Eu vou sair completamente errada. Mas ou não, você vai estar muito Vou acertada tá pra tua arrasando. criatividade interna. Enfim, eu acho que é uma maneira da gente exercer a criatividade, é sempre pensar no contra, sempre enxergar o outro lado da moeda, porque tá todo mundo ali falando a mesma coisa. Você vai concordando por inércia, mas deixa eu pensar diferente, né? É um exercício bom. E eu vou complementar por último, quando a gente estuda a criatividade, tem um pé na inovação. Inovar é um tipo de criatividade mais maduro.
Então, às vezes, da mesma maneira como você inova no seu mercado, de trazer novos materiais, de testar novas possibilidades, a Nath é minha sócia. Ela é fundadora da Madu, é uma marca de bolsas veganas, sustentáveis, incríveis, lindas, funcionais. E, Nath, às vezes é fazer a parte chata de forma inovadora. Como é que você vai fazer uma planilha de uma maneira que você nunca fez antes? Tanto num ambiente diferente, com uma música, se você nunca faz com música, tomando uma coisa diferente. Então, é inovar o processo com o qual você vai fazer aquilo que é chato. Isso também é uma forma de introduzir a criatividade sem que você se deixe perder pelo caminho, querendo só fazer na hora que tiver ali. Ah, não. Vou esperar o melhor momento. Ele não chega. Não chega. Então, é inovar em pequenas coisas, como diz a neurociência. Escova o dente com a mão ao contrário. Faça um caminho diferente. Você ir destravando as suas conexões neuronais, entendeu? Para você ir tendo outras perspectivas. Então, às vezes, é trazer essa outra maneira de fazer uma coisa que você já vem fazendo de forma repetida durante muito tempo, ou que está muito chata.